Olá, como vai vocês? Eu sou o Cláudio Bruno, evangelista da Cortex. Estou aqui mais uma semana para falar sobre os insights capturados do painel de crise. E o mote de hoje é mais mortes, menos interesses. Tá? Então, a gente tem visto que os dados de morte diária cada vez têm se acelerado mais. Ontem já veio para mais de 1.400. O Brasil está liderando o número de mortes diária e a gente tem evoluído na intensidade da crise. Mas, em contrapartida, a gente tem visto um menor interesse de cobertura, né? Então, a gente vê que o noticiário sobre a Covid-19 tem reduzido. Mas isso não necessariamente porque a imprensa não dá tanta importância, mas mais porque a gente tem algumas divergências de pauta, tá? Então, eu vou trazer aqui esse gráfico aqui, que eu consigo dar um zoom nessa situação. Então, a gente observa aqui que tem aquela queda que eu tenho falado sempre, que é uma tendência de acomodação, mas nessas duas últimas semanas a gente viu uma queda maior aqui, que são essas distorções aqui no padrão do gráfico de cobertura, né? Você vê que sempre tem um padrão aqui, de repente você tem uma distorção. E essa distorção, ela vem desde a semana passada, por causa da questão das ações da Polícia Federal, do inquérito da fake news. Ganhou muito mais corpo no final de semana com a questão dos protestos, da violência. Então, você vê que no final de semana foi o final de semana com menor cobertura sobre Covid, e durante a semana, por conta dos protestos nos Estados Unidos, que ganhou um espaço significativo na agenda da sociedade brasileira, né? Porque essa questão do antirracismo é um tema relevante. A gente vê situações em que os negros aqui no Brasil são também, ou até pior do que os Estados Unidos, inclusive com a morte de um menino ontem. Então, a gente tem fatores aqui, né, então, que tiram o debate sobre a Covid do primeiro plano, né. Então, se a gente vê o número comparando a última semana caiu 11,7%, só que o nosso algoritmo ainda está projetando uma alta de 5,4% na cobertura, tá? Então, isso por quê? Isso porque o nosso algoritmo está sustentado tanto na evolução histórica aqui da doença, né, no padrão de cobertura, mas também na aceleração dos casos confirmados, que a gente vê aqui, né, que tem uma projeção muito intensa, e o que está chamando mais atenção da mídia hoje em dia, que é o que é a pauta, são os casos de morte, né, que eu estou pegando aqui para vocês, que é essa evolução aqui intensa, né, que a gente pode provavelmente chegar a 42 mil mortes, ali, perto de 42 mil mortes ainda em 14 de junho, se a gente continuar com essa aceleração que tem, tá? Então, só para trazer aqui um ambiente, né, a gente ultrapassou a Itália em números de mortes, né, então, e a gente está aí caminhando, infelizmente, para uma situação pior. Então, a gente tem esse fator, né, da doença estar cada vez mais intensa e a cobertura da imprensa diminuindo. E por que eu estou chamando a atenção para isso, né? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente observa que tem um fator comportamental da população que ela é influenciada pelo debate público, né? E quem determina o debate público é a imprensa. Então, quando a gente tem essa redução de intensidade, a gente tem desvios de comportamentos em que as pessoas começam a entender que a doença não está talvez tão perigosa, né? Então, a gente vê as pessoas saindo para as ruas, a gente vê os líderes querendo abrir comércio. Então, tudo isso entra em uma situação de confusão, porque a gente não tem uma intensidade de cobertura que martela na população quanto que tá ruim. Não que a imprensa, no conteúdo, a imprensa traz essa dimensão, né? Mas a questão é a intensidade. E aí eu queria trazer até um dado aqui que eu cruzei, aqui eu fiz um estudo cruzando a cobertura da Covid com o isolamento social, e a gente observa uma correlação muito forte entre a intensidade da cobertura e o isolamento social. Tá? Então, em momentos mais intensos aqui de cobertura, você vê que é um momento em que o isolamento social ele está mais também está mais intenso, e quando vai reduzindo a cobertura, você vê que isso afeta diretamente no quanto que as pessoas estão adeptas ao isolamento social, tá? Então, aqui pela média móvel, aqui a gente consegue observar isso bem também, tá? Então, a gente vê essa correlação bem forte aqui, tá? Essa diminuição, então, quando a gente faz a correlação de Pearson, né, que é estatisticamente a gente vê qualquer correlação, ela está em 0,7
0,7, 0,6, que são correlações altas. E são variáveis, obviamente, que têm outras variáveis que influenciam esse comportamento, mas a imprensa ela é um termômetro muito importante, né? Você consegue trazer fazer essa correlação muito forte, tá? Então, a gente tem um momento aqui muito delicado, em que a gente tem a cobertura diminuindo por conta de fatores que tiram a Covid da pauta, né, que é a construção da pauta, ela é construída por políticos, por temas relevantes, como protestos, e isso está tirando a Covid do primeiro plano, e isso, cada vez mais que isso acontece, a gente tem impacto comportamental, de fim, de saída de isolamento, ou até você vê os prefeitos e governadores abrindo o comércio, e isso é o que a imprensa vai trazer nas próximas semanas como tendência, tá? Então a gente já observa que serviços, hoje ele está caindo, né, a cobertura de serviços, mas ontem a gente tinha uma alta aqui de 10,9% em serviços, porque basicamente a imprensa estava olhando para algumas reaberturas, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, com os planos, e qual que é o impacto no comércio, né, para isso. E a gente vê que por mais que a gente tenha uma reabertura, as pessoas ainda não têm condição tem a intenção de compra, né? Porque você tem a questão econômica aí que é impactando na capacidade de compra das pessoas, e ainda os comércios ainda não, mesmo que abram, não vão ter tanta relevância, mesmo porque vão abrir com uma série de medidas, né? Então você tem aí um ambiente muito forte de incerteza, e é basicamente essa que é o resumo da semana e a projeção para a próxima semana, né? Um cenário em que a gente tem mais mortes, a gente tem uma piora da intensidade da doença, as empresas ainda estão muito, muito, muito cautelosas, elas estão se portando de forma cautelosa, por mais que tenha algum nível de percepção de indicador de retomada, elas ainda são muito cautelosas. Então, esse é o cenário, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer em termos de doença, em termos da percepção da sociedade, mas o que acontece ainda é que é um cenário muito pouco transparente, tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente tem para trazer hoje. Eu convido vocês a entrarem no overview, explorarem essas informações, e se tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com a gente. Obrigado. Tchau, tchau.